E aí eu comecei a trazer um pouco o lado empreendedor, eu acho, mesmo com 17, 18 anos. Por quê? Meus pais não tinham condição de me ajudar. O clube que eu jogava é, me pagava de vez em quando 100, 150 reais por mês. Né? Não dava para fazer Era uma absolutamente ajuda de nada. custo, basicamente. Era uma ajuda de custo. E por que eu falo isso? Conforme eu fui indo, né, e as coisas não aconteciam, as portas não se abriam, eu comecei a abrir minha cabeça para estudar, né? Eu não tinha tempo de fazer uma faculdade, né? Porque a gente treinava muito, tinha muitos jogos, ficava bem difícil, ainda mais naquela época. Hoje tudo online é muito mais Facilita fácil, bem. né? Facilita bastante. Naquela época era bem mais difícil, não tinha como, era impossível. E aí eu comecei a trazer um pouco o lado empreendedor, eu acho, mesmo com 17, 18 anos. Por quê? Meus pais não tinham condição de me ajudar. O clube que eu jogava me pagava de vez em quando 100, 150 reais por mês. Né? Não dava para fazer Era absolutamente uma ajuda de nada. custo, basicamente. Era uma ajuda de custo. E aí eu precisava de alguma forma sobreviver naquele período que eu estava fora de casa, né, jogando em Caxias do Sul, meus pais em Santa Cruz, e de uma certa forma tentar ajudá-los, né? Ainda que com um pouquinho. Aí o que eu fazia, né? Esse foi meu primeiro, assim, estalo para ser um empreendedor, eu acho, né? Porque eu ia para o Paraguai comprar perfumes com preço muito baixo, o dólar estava na época 2 e pouco, sem imposto nenhum, então fazia 8, 9 horas de ônibus, de van, aquelas van clandestinas, não aconselho ninguém a fazer isso, mas era o que tinha na época. E aí eu conseguia juntar um dinheiro ali, ia lá, comprava uns 30 frascos de perfumes, né? Era Paraguai, mas eles eram originais, tá? Para quem não sabe, o Paraguai também vende produtos originais. Bastante. Então eu comprava produtos originais no Paraguai, muito barato, chegava e revendia em questão de 4 dias para todos os jogadores por 3 vezes o valor. E ali eu conseguia fazer uma renda muito legal. Já estava ganhando mais dinheiro como empresário que como jogador, cara. Não, muito mais. Ganhava muito mais dinheiro vendendo perfume do que com futebol. Mas claro que meu sonho era conseguir chegar num grande time. E isso sem estudo para isto, né? Você não, em nenhum sem momento estudo nenhum. foi... Não, eu não sabia precificar, eu não sabia fazer cálculo de margem, não tinha fluxo de caixa, não sabia fazer absolutamente nada, né? Mas eu entendia que se eu comprasse a 30 e vendesse a 90, eu ia ter uma margem boa, 3 vezes mais, né? Claro, aí depois eu fui começar a entender, né, como precificar. Porque na minha cabeça, pô, eu comprei por 30, vendi por 90, eu ganho 60. Aí eu comecei depois a colocar o preço da passagem, a alimentação, comecei a entender um pouquinho, né, esse DR aí, comecei a entender um pouquinho mais. Mas foi assim que eu comecei um pouco o lado empreendedor, né? Então você foi o precursor de um negócio que hoje a gente, quando viaja, vira e mexe, chega em alguma cidade, chega aquele povo com mala nos hotéis dos jogadores, com camisa, boné, perfume, relógio. Você começou isso lá atrás, você inventou a profissão. Pode ser. Fiz muito dinheiro com isso, bastante dinheiro. E isso aí durou todo o seu período no Sul, até você vir para o Cruzeiro? Você ficou empreendendo dessa forma, até pela proximidade física que você estava do Paraguai? Aí eu saí de Caxias, aí fui pro Metropolitano, lá em Santa Catarina, em Blumenau. Joguei lá eu fazia a mesma coisa. Depois Chapecoense, não é isso? Aí no Metropolitano eu já era profissional, só que eu ganhava em torno de 800 reais, era muito pouco. Eu conseguia triplicar, quadruplicar praticamente o salário fazendo essas indas e vindas, né? Com perfume. Aí eu fui para Chapecoense. A Chapecoense não era a Chapecoense de hoje, só jogava o campeonato estadual, profissional, mas só jogava estadual. E aí eu estava um pouco mais próximo, Chapecó, do Paraguai, e aí eu fazia isso também. Meus primeiros 2 anos de profissional eu tinha que fazer isso para sobreviver.